Boa tarde a todos, bom dia para aí quem estiver em outros países, é uma alegria aí imensa tê-los de volta na nossa área Tire Suas Dúvidas. Colocamos como sempre, eu gosto de colocar uma frase, então quando temos uma dúvida, refletimos que queremos mais sobre o assunto, pois já estamos engajados no mesmo. Quem pergunta expande seus horizontes e ajuda a solucionar problemas, às vezes de muitos. Então, continuamos aí recebendo e-mails, sugestões, elogios, críticas, são muito bem-vindos. A nossa maturidade em receber sua sugestão, colega, faz com que outras pessoas possam crescer. Então, hoje, homenagem aí ao nosso professor Oscar, lá do Peru, de Arequipa, que tem aí algumas dúvidas, vamos tirar algumas dúvidas aí também, nosso grande amigo. O caro colega aí, o Daniel, que mandou para a gente o e-mail. Então, continuem mandando os e-mails e vamos solucioná-las aí de acordo com o que for aparecendo e vamos aí trocando essas informações. Se você tiver alguma sugestão, se quiser pedir mais alguma coisa, imagens, será um imenso prazer dividir esse conhecimento que temos aí nesses 20 anos com vocês que estão querendo fazer o melhor para os seus clientes, eu tenho certeza. Então continue enviando aí os e-mails aí escolaodonto.com.br e quem quiser, claro, entrar em contato também pelo e-mail, está aqui embaixo no rodapé do vídeo de vocês, drfernandopedrinho@vol.com.br é o meu e-mail pessoal. E claro, as sugestões são bem-vindas e as dicas também. E vamos aí para as dúvidas. Então, como sempre colocamos aí dentre as várias aulas, dentre os vários temas que serão enriquecidos aí com o passar do tempo da nossa escola Odonto, o mais importante está aqui, ó, você tem que ser uma caixa de ferramenta com o máximo possível de ferramentas para trabalhar para o seu cliente. E claro, ter habilidade. O ortodontista é um artista, não adianta ter só os pincéis, os braquetes, os fios e determinados aparelhos. Mas indo para as dúvidas, a pergunta que o Daniel nos faz, muito importante para a aula de autoligado, como usar o braquete? Então nós temos que entender que o braquete é um acessório colado ao dente para que possa unir o nosso conhecimento ortodôntico, então Daniel, e somado a tudo isso, movimentação ortodôntica, não esquecendo diagnóstico, sorriso, expectativa do cliente. Então nós estamos vendo aqui, olha que interessante aqui, braquete autoligado da marca Bizil, um braquete, um elástico. E aí, nós estamos vendo aqui uma alça, um M-loop ou mushroom loop associado ao mini implante com cabeça de braquete. Então, na verdade, a gente pode dizer que é um tratamento híbrido? Não. O ortodontista aqui está usando as suas ferramentas para poder alcançar os seus objetivos ortodônticos de forma precisa, equilibrada. Então, o acessório, ele tem que ser visto como um acessório. Nós não podemos dar mais mérito ou mais brilho ao braquete mais do que o ortodontista, e tudo que vocês que estão aí atrás estão fazendo, estão se esforçando, se esmerando para o cliente. Então observem aqui, ó, a mecânica de mesialização de um molar, utilizando então um mini implante cabeça de braquete e auxiliado por um fio de TMA, então um fio maleável que aceita a dobra para mesializar então esse molar. Olha aí que interessante, mas isso aqui é uma mecânica em que toda a estrutura de acessório não seria nada se não fosse o nosso conhecimento. Então, pensando nisso, a quantidade de braquetes que nós temos é realmente muito grande. Então, nós teremos aí disponíveis aí aulas de acessórios, colagens, e com a ajuda de vocês, é claro, nós vamos fazer a ortodontia nacional, a ortodontia de vocês que estão aí em casa de uma forma mais completa, mais dinâmica, vamos dizer bem a verdade, mais humana, mais honesta para quem acredita na gente. Então, para nós, qual aparelho escolher? Trabalhem o máximo possível com técnicas distintas para que você possa realmente introduzir na sua cabeça o que você é como ortodontista. Trabalhar com vários acessórios, várias técnicas, simplesmente mostra, eu sou capaz. E cada técnica tem uma situação diferente, atribui-se a condições diferentes aí, mas nós não podemos nunca deixar de esquecer. O ortodontista, ele deve ser dinâmico, estudar constantemente. Então, voltando, o braquete é um acessório para unir o teu conhecimento ao
paciente à movimentação ortodôntica. E complementando aí, já que nós estamos falando de autoligados, complementando aí, cada vez nós vamos trazer algumas coisas novas aí da aula. Então tá lá, ó, vantagem e desvantagem do ortodontista com relação ao aparelho autoligado. Vale a pena usar o autoligado? De novo eu falo, vale a pena usar o autoligado, vale a pena trabalhar com várias mecânicas. Então, cada autor, cada ortodontista, cada professor, cada dentista especialista no seu caso, dentro do seu consultório, vai gerar a sua mecânica. Associe então posições para que você possa compreender o caso e trabalhar em cada situação. Não existe uma fórmula mágica para tratar um caso. Construir protocolos não significa que vão tratar todos os casos. Mas vamos pensar aqui, vantagens sempre tem. Então, pensando no autoligado, consultas mais distantes, eu posso atender o paciente aí em 8 semanas, 10 semanas, 45 dias, 60 dias, lembrando que antes de pensar quanto tempo eu vou demorar para tratar, eu tenho que pensar o quanto aquele caso precisa de você. Um classe 2 não é sempre um classe 2. Nós temos aí fatores multidisciplinares, fatores aí que vão envolver a situação do tratamento, além de uma movimentação dentária. Não só periodontal, crescimento, a condição de gengiva do paciente, e isso nós não podemos deixar de ser relevante. Então, facilidade na remoção dos arcos, isso é, vamos dizer assim, depende do sistema de abertura, que é o que nós vimos na aula hoje, que vocês assistiram aí autoligado. Tem braquetes que são mais fáceis de introduzir, tem braquetes que são mais difíceis de introduzir. Tem braquetes que tem uma dificuldade, esses braquetes de porta, se tiver tártaro, imagina, tem paciente que vai ficar 2 meses, 45 dias longe do consultório. O que vai acontecer é que nós vamos ter limitação na abertura. Por quê? Riscos de formar tártaro. E agora? Vamos jatear? Vamos introduzir ácido para colagem, mas ainda assim acontece de termos dificuldade. Então, dependendo do paciente que você observar que forma mais tártaro, a nossa experiência clínica pede que o paciente vire um pouquinho mais cedo, abre apenas as tampas, fecha as tampas, tira o arco, faz uma limpeza. Nós temos que pensar que a próxima consulta tem que ser simplificada. Demonstrar que é atualizado para os outros dentistas, é claro, nós estamos num mundo em que o dinheiro conta, o status, títulos, o seu carro, o seu consultório, inclusive a sua técnica. Agora nós vamos ter que tomar cuidado. Você que está aí atrás quer mentir e falar que o seu tratamento é mais rápido, tenha liberdade, mas também saiba que você será cobrado por essa responsabilidade. Então não dá para dizer que um braquete autoligado é introduzido para um dentista, um ortodontista recém-formado de 1 ano e um outro ortodontista com 20 anos, 10 anos, 15 anos de experiência, vão terminar juntos. Então tenhamos cuidado com o que é escutado. Infelizmente o mundo é assim, vai introduzir para nós, compre, você vai se surpreender. E às vezes não é isso que vai acontecer, é negativo. O aparelho estético está sempre limpo, cuidado, né? A gente tem realmente essa condição de dificuldade de entrar alimento dentro do tubo, da canaleta, principalmente nos acessórios, que estão nos momentos que estão usando os fios mais finos. Então, ele tem uma grande vantagem, porque a borrachinha vai degradar, nós já falamos isso em aula. Tá? Mudanças de paradigma, sensacional. Então, nós temos que bater palma, nós temos que realmente ver que a ortodontia está em processo de evolução e nós temos que evoluir. Então, está aqui a dica que hoje eu deixo para vocês. Trabalhar com arcos expandidos atualmente, 2014, não é o que há 10 anos atrás era visto. Recidivas, as recidivas são características normais do ser humano. Então vamos trabalhar com arco expandido, autoligado, e claro que a gente vai falar de autoligado, a gente lembra sempre do Damon, que reintroduziu aí em 99 esse acessório, essa técnica, essa sistemática. Então trabalhar com fios mais finos, de diâmetros menores, com forças mais suaves, então aquela relação de carga-deflexão mais suave. Então nós temos elásticos e fios finos. Então, olha que interessante, vai ser a nossa resposta já já, Daniel, para a nossa outra pergunta sobre o elástico. Menos extrações, uma vez que a expansão dentária ela é mais aceita. A preocupação que o Damon traz para nós ortodontistas é: se preocupe com o perfil. Então, a relação para nós, só isso? Não, tem mais. Mas ele está trazendo agora um contexto que o mundo está indo. Sorriso, estética facial, então são contextos importantes. Sistemática da troca de arcos. Então, se eu tenho um arco de memória com boas características de forma,
E esse fio, normalmente, não dá para dizer que é o fio termoativado que é assim, porque nós temos várias empresas produzindo fios termoativados de características distintas. Tá? Então a primeira regra para nós, compre um fio de uma marca boa. Nós temos aí no mercado nacional boas marcas, mas testem ele. Então nós temos condições hoje clinicamente de escolhermos. Testa uma vez, não gostou, elimina. Entre em contato com a empresa, manda um e-mail, igual nós estamos aqui mandando. Vamos fazer a nossa ortodontia nacional crescer. E ela é importante no mundo. Desoclusão em resina, o que o Damon coloca lá, extremamente interessante para a nossa ortodontia. Então, fazer o levante oclusal, fazer o levantamento ou a desprogramação oclusal. Então, só como um detalhe, quando o paciente ele é um braque, levantamento oclusal anterior. Quando o paciente é dórico, levantamento oclusal posterior. Ele coloca como regra, como protocolo, Damon, que todos os casos devem ser sistematicamente levantados a oclusão. Então, vamos tomar cuidado com isso. Acho que essa relação do levantar a oclusão, do platô, dessa desoclusão, nós não podemos esquecer do conforto do paciente. Você acha que faça isso em todos os seus pacientes? Levante a oclusão da sua boca, põe uma resina. Ah, mas o paciente se adapta. Vamos pensar no cliente. Eu quero ver se esse paciente agora for seu filho, seu parente, o quanto isso vai dar trabalho. Então vamos sistematizar algo que seja o ideal para o cliente em primeiro lugar. A movimentação ortodôntica sempre aconteceu com ou sem levantamento oclusal. Tá? Mas o que nós estamos dizendo é, o Damon introduz no seu resumo e protocolo levantamento oclusal anterior e posterior. Tá? Desvantagens. Vender tratamento. Eu acho que isso a gente tem que pensar, a coisa mais importante e nobre que temos é o nosso conhecimento. Então eu poderia introduzir para vocês agora. Então vamos pensar que no nosso contrato ou no nosso tratamento mais importante é o diagnóstico. O diagnóstico é o que nos diferencia. A obrigação de terminarmos um caso perfeito, a gente tem que ter. Dificuldade da remoção de arcos. Como eu falei, nós vamos ter aparelhos que realmente têm dificuldade da entrada e da remoção. Então, o que acontece? Esses aparelhos estão sendo removidos do mercado. Opa, removido do mercado, mas eu estou com ele no consultório ainda. Eu vou ficar com ele 1 ano e meio, 2, e agora? Tira esse braquete, coloca outro. Então, cuidado com as empresas hoje que ficam trocando constantemente os acessórios e não entram em contato com você. Então, você comprou o braquete? Liga agora, recebe. Cadê o pós-venda dessas empresas? Então, isso é a minha opinião pessoal. Eu trabalho com várias marcas, várias empresas e vejo, infelizmente, que nem todas estão muito preocupadas com o nosso cliente e com o meu dia a dia. E eu falo isso porque quando eu perco esse acessório, quando lança-se um novo e o meu acessório tem falhas, ninguém se preocupa em ligar para mim. Então, atenção, tá? Às vezes a gente procura uma situação mais barata, mais confortável, mas não vamos deixar de reclamar não. A sua crítica, a minha crítica à empresa, ela é relevante, com certeza. Dificuldade em fechar as portas em arcos mais calibrosos, isso é mais comum, é claro, se não obtiver o nivelamento e alinhamento completo, o autoligado tem a dificuldade em fechar tanto a porta ativa como as portas passivas. E nessa hora, claro, o bom senso muitas vezes vem aí utilizar o amarrilho. Você tem que consertar o seu caso, você tem que corrigir o seu caso. Ou você volta fios, ou você recola a peça. Então nessa hora, utilizar o amarrilho individual 0,20 é bem-vindo. Tá? Nós temos que resolver o problema. E se necessário, se for o caso, recolar as peças, é claro. Dificuldade em abrir as portas, como nós falamos do tártaro, isso é comum nas portas de deslize. E, claro, isso é opinião pessoal, a gente trabalhou aí com várias, dezenas de marcas de autoligados diferentes. O meu dentista só troca a borrachinha. E aí vem aquela frase, e o meu que nem troca mais o fio. Então vamos tomar cuidado para que não transferimos para o paciente que o braquete é smart, que o fio é smart, que o braquete é quick, fast, speed. Então quem tem que ser tudo isso sou eu ainda. O braquete tem que ser visto como acessório. Então vamos tomar cuidado com as empresas que vendem. Nós estamos vendo convênios, ortodontistas sendo mentindo, entrando com uma fala de que o tratamento é mais rápido. Vamos ter atenção com isso. Tá? E vamos vender para o paciente de forma mais ética. Imagine você sendo paciente de um médico, como ele deveria agir com você. Haja do jeito que você quer que seja agido com seus clientes.
Ortodontia é fácil? Então a gente está vendo que é realmente um contexto geral e a gente tem que aprender todo dia, estudar todo dia. Acessórios mais caros, vamos dizer assim, não deveria ser tão caro. Nós estamos vendo aí empresas como a Morelli, nós estamos vendo empresas como a Orthometric, trazendo produtos em custos mais acessíveis. Então, estamos aí, né, Orodonto, trazendo aí novos braquetes. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, vamos trabalhar com várias marcas. O que você mais se adaptar, mantenha ela no seu consultório, tá? Isso aqui eu estou trazendo para vocês, que é um artigo de 2014, extremamente recente, tem praticamente um mês, em que o autor coloca lá, olhem lá em cima, tá? Alinhamento dentário é mais rápido com o uso de braquetes convencionais do que autoligáveis. Então está aqui, ó, né? Songra, então está aqui, Songra, Grover e Attack. Então um trabalho de 2014 da American Journal, fazendo um trabalho randomizado. Então um trabalho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem visto no dia a dia. E ele finaliza, então, aqui o autor sobre esse trabalho, colocando lá, ó, que vale a pena pensar. O tempo poderá ser reduzido apenas com a modificação do tipo do braquete? Então, está aqui e agora, né? Continuemos nos evoluindo. Então, nós estamos num trabalho extremamente recente, American Journal, mostrando, então, mas eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais, mas vamos ver com ressalva, tá? Então, tomar cuidado com o que a gente tem na literatura, porque a literatura não é uma verdade absoluta, ela é uma verdade relativa, é a opinião de um ou dois ou mais autores para aquele determinado artigo, tá? Então, e no arco segmentado, que é o que foi perguntado com relação à biomecânica, então é interessante que nós tenhamos aí conhecimento, então, da biomecânica, além dos braquetes, que é o que o Daniel perguntou, e a biomecânica? Então tá lá, ó. Vantagem da biomecânica, então, para nós, que trabalhamos aí com várias técnicas para que a gente possa introduzir conhecimento no nosso tratamento, a gente tem, então, como prever os resultados, eu tenho como olhar, isso daí prever, domínio da técnica, domínio dos efeitos do binário. É claro que nós vamos ter aí, nos próximos aulas, aí nos próximos módulos, aulas sobre biomecânica. E programa de movimentação, então eu vou promover, então, a ancoragem, eu vou controlar a força, eu vou verificar o tempo do tratamento, não esquecendo de forma alguma da dependência que o paciente tem sobre o tratamento. Então, controle da sobremordida, arco inferior ou retração de caninos, então são condições que são faladas aí no programa de biomecânica, tratamento da mordida aberta, correção das assimetrias, correção do plano cruzal, correção dos desvios de linha média. Então a biomecânica traz para nós várias condições em que a mecânica convencional, ou autoligado, ou as mecânicas aí, de deslizamento, têm os seus limites. Então vamos pensar agora nas desvantagens também que ela tem. Vender um tratamento? Como que eu vendo um tratamento? Existe a dificuldade agora, então, de dividir essa compreensão com o paciente. Dificuldade da confecção dos arcos. Então vai aí. Eu como artista tenho que aumentar a minha habilidade, tá? Conhecimento e trabalho. Então a habilidade nossa tem que ser aumentada, eu tenho que me esforçar para os meus trabalhos aí para o paciente. Desconforto dos sobrearcos. Nós temos agora uma estrutura que é muito mais volumosa, tem mais retenção de alimentos, então realmente os arcos segmentados trazem essa relação de desconforto. A posição nossa é conhecermos o nosso cliente, tá? Ancoragem máxima é uma estrutura que não traz a ancoragem máxima, tanto é que vai depender de AIB, vai depender dos mini implantes também, elásticos principalmente, mas a gente tem que conhecer essas estruturas todas, tá? Outra dificuldade que nós temos aí, delegar tarefas. A dificuldade que nós temos no autoligado, lembrando que eu não posso delegar tarefas à minha secretária, legalmente ela não pode atuar dentro da boca do meu paciente, tá? Então, a dificuldade então da biomecânica é que eu devo realmente colocar a mão. Como ortodontista eu tenho que participar disso, tá? E espaço das extrações. Isso é uma condição normal que na biomecânica aparece. Normalmente as extrações são nos pré-molares e, como retraímos o canino até encostar o pré-molar, o espaço passa a ser frontal, o que dificulta bastante essa relação estética e aceitação do paciente. Um outro ponto extremamente relevante que vai mudar muito a ortodontia, mudou para nós, é essa condição de trabalharmos com um arco
de aço, rígido. Temos o TMA flexível com memória mais aceita a dobra e os fios de nitinol, que são fios de memória mais flexíveis. Lembrando de um detalhe agora, o que nós mais introduzimos no nosso tratamento ortodôntico, além do fio de Naiti, é um fio de Naiti super elástico, termoativado, aí com a introdução do cobre, que foi aí lá na década de 80, aí com o Cooper Naiti, 1991 para ser específico. Então nós tivemos aí uma introdução para uma nova liga, uma relação de força suave e constante, independente do tamanho da nossa distensão do fio, algo bastante interessante. Então, os fios de escolha para nós vão depender da situação em que eu quero empregar o meu tratamento, em que situação que encontra o meu caso clínico então, tá? Então eu tenho um fio super elástico que torna-se martensítico, significa flexível, quando a temperatura do consultório é baixa, e ele se torna austenítico, lembra dessa palavra, austero, rígido. Então ele se torna austenítico quando aquecido a temperatura de transição do arco. Então nós temos hoje, a Orthometric traz para nós aí, o fio 37 graus, significa que ele vai tornar austenítico na boca quando? Quando o paciente tiver febre, tá? Então a 37 graus significa que ele se torna austenítico. Ele continua flexível, mas ele libera sua força um pouco mais atuante do que quando ele está martensítico. Então, o fio de escolha, se eu fosse dizer para vocês, é trabalhar com os fios 37 graus. Ou Bioforce, que aí nós temos ele até 40 graus. Só que num custo um pouco mais acentuado aí da Orbico, GAC, que são empresas também de alta qualidade. Tá? Então, já que nós estamos falando sobre os fios, sobre a qualidade ou característica dos fios, vamos introduzir aí que nós acabamos não colocando na aula, só para a gente poder introduzir, incrementar a informação para vocês aí. Sequência de fios aí, que é uma dúvida que tivemos aí no curso do Peru, um dos alunos perguntando, e aí qual sequência, no curso agora há pouco tempo da nossa colega Karina Vale também, um dos alunos perguntou, e qual sequência, o que eu faço? Então eu falei, querem seguir uma sequência? Vamos pegar o que é o mais famoso. Então o Damon construiu aí um projeto em que as outras empresas aí estão copiando. É claro, gerou-se uma febre econômica, né? Então para que a gente possa entender, ó, utilizando ou o arco Damon, que é um arco mais largo, ou trabalhando também com o arco ALX, que é o arco Alexander, também um pouco mais expandido. Mas se a gente não trabalhar com isso, quando eu trabalhar com arcos mais rígidos, aço, ou então eu posso trabalhar abrindo o meu arco de nitinol, lembrando, ele não aceita dobra, mas ele tem um limite dele. Se eu forçá-lo, eu abro o tamanho do meu arco. Mas quem quiser comprar pronto, está aí, né? Então nós temos aí várias empresas aí que vendem hoje, a Adtech, a Morelli, a Orthomet, que apresentam esses arcos mais expandidos, ou no formato Damon, ou no formato Alexander. É claro que vai da opção aí sua do colega de comprar. Primeira fase, mas vamos seguir aí, ó. O que o Damon introduziu? Trabalhar com arcos leves. Então, 13 Cooper Naiti, 14 Naiti. 13 casos com apiamentos muito grandes. Em classe 2, divisão 2 para transformar em divisão 1. 14 sem apinhamento ou breve ou leve apinhamento. Então, manter e obter um bom alinhamento e nivelamento e iniciar o estabelecimento do formato dos arcos. Então lembre, ele está introduzindo para nós aí um trabalho de um arco mais expandido. O Cooper Naiti, então, 16, usado como segundo fio nos casos de apinhamento severo, após 12 semanas. E se for 13? E se for 14 semanas? É claro que o ortodontista aí tem que ter o bom senso para saber o quanto ele está alcançando. Então vamos ter atenção aí. Mas para a gente poder subir, né? A nossa primeira fase, então ir para a segunda fase. Então, completar a correção das rotações e a média de permanência dos fios de 8 semanas a mais ou menos 6 semanas acima. Então aí, 13, 14, 16. E é claro, se você não tiver o Cooper Naiti, você pode trabalhar com fios nessa mesma qualidade, como eu já falei, o Orthometric, a 17, 37 graus, começando já pelo 14 ou 16 termoativado, tá? Então, 16 por 25 Cooper Naiti do arco superior, 14 por 25 Cooper Naiti no arco inferior. A dificuldade é que mesmo sendo o Cooper Naiti, e se você não tiver um bom nivelamento e alinhamento, a dificuldade muitas vezes que nós temos, na hora de introduzir esses arcos, muitas vezes eu tenho deslocado a peça
Então o meu braquete tem que ter uma boa adaptação, uma base retentiva. Então existem algumas qualidades aí que alguns braquetes infelizmente deixam a desejar. Então 18 por 25 Kupernitai, então são os arcos aqui de eleição, tá? Então saindo do 14, podemos entrar ou com 16 Kupernitai, se tiver muito apinhamento, ou já partimos para o 14 por 25 Kupernitai, tanto inferior quanto superior. Ele introduz o 16 também, que é mais uma opção. Então, fios de transição, 14-25, é usado. É excelente para preparar a inserção do fio de aço ou de TMA. O que está sendo seguido? Uma linha de aumento de força. Então, entenda, eu posso seguir 3 meses, 4 meses. O mais importante, orientar o cliente nos passos que nós vamos seguir, para que ele não fique desconfiado. Eu estou indo no ortodontista, ele não trocou borrachinha, não troca nem fio, opa, tá? Então 17 por 25 Naitai, já não mais Kupernitai, então de primeira geração, ou 19 por 25 para finalizar então esse nivelamento. Então, observação, usado no, olha o detalhe, o arco hoje, então a Ortho-Organize aí, vamos dizer assim, pelo nosso amigo aí Anderson, então da Ortoguia, eles apresentam lá, vou fazer o jabá aí, né, a propaganda, eles apresentam esse Naitai 0,19 por 25 Naitai convencional, com 20 graus de torque. Quem estiver ouvindo aí, quiser entrar em contato com ele aí, manda um grande abraço, uma empresa extremamente competente, que traz para nós produtos da mais alta qualidade que o mundo tem. Então usado aí com 20 graus de torque anterior e curva reversa para trabalhar a retroinclinação dos incisivos em classe 2. Então, complementando aqui, eles usam então o high torque, então um torque mais acentuado. Quando vai se trabalhar com elástico, Daniel, o que nós vamos comentar agora do elástico, tá? Após o término aqui. Então, no trabalho do elástico, trabalha-se com low torque no arco inferior, isso é o que o Damon traz para nós, como opção para nós utilizarmos, opção, tá? Então, menos torque no inferior para que possa protruir, mais torque no superior para que possa haver um controle. É claro, um ortodontista com habilidade vai promover esse torque. Então, nós temos que manter a nossa habilidade, tá? E faz-se as análises radiográficas, né? Como ele fala aqui, antes de se passar para a próxima fase, é recomendável a obtenção de radiografias panorâmicas para avaliar a necessidade das recolagens e, a partir dessa fase, tornar o registro de determinados diagramas. Então ele coloca lá para diagramar o paciente. Terceira fase, então uma mecânica que ele diz, uma mecânica maior, utilizando 19 por 25 aço, então excelente para manter a integridade do arco, o formato, correção anterior-posterior, uma vez que nós estamos trabalhando com elásticos aí para finalizar essa classe 2, manter a relação vertical e posterior vestíbulo lingual, fechamento dos espaços então numa retração. E aí ele pode introduzir o 16 por 25 ou 17 por 25 de aço inox para finalizar algum degrau, aí para acertar alguns detalhes aí no final dessa mecânica de retração então. Então, uso de arcos inferiores quando mais se necessitam de folga. Então ele está colocando, precisamos de mais inclinação do arco inferior, então aqui introdução do 16 por 25 aço ou 19 por 25 aço, tá? Bom para finalizar os arcos inferiores se todos os torques forem incorporados. Lembrando, o braquete é pré-ajustado, então se necessário, o ortodontista tem que intervir com a sua habilidade. A finalização então, com o fio de aço 19 por 25, detalhar finalização de torques e posicionamentos artísticos leves e finalizando, se precisar de algumas dobras artísticas, torques, ele coloca aqui uma estrutura muito interessante. Nós podemos utilizar o braided, que não é citado aqui, que é um 19 por 25, ou ainda o fio de TMA 17 ou 19 por 25, com detalhes mais precisos de dobra até do que o braided, e é um fio também flexível. Então, nessa relação da biomecânica, pulando agora para outra dúvida que o Daniel perguntou para a gente, está aí. Então, hoje, quem quiser, nós temos aí na nossa equipe o professor Márcio, um livro aí que nós participamos com alguns capítulos aí, Ortodontia Clínica e Biomecânica, Princípios Básicos da Biomecânica e Ortodontia. Um livro que eu posso dizer para vocês muito completo. Claro que para quem começa a biomecânica não é tão simples e muita terminologia. Então, é claro, quem tiver dúvida aí nesse livro ou tiver alguma sugestão, de novo, volta o e-mail, tá aí, e a gente pode conversar. Ali a foto com
o introdutor do arco segmentado, aí, Charles Burston, seu livro também traduzido pela Santos, né? A Moderna Mecânica, Edgewise e a Técnica dos Arcos Segmentados. E só para a gente poder introduzir detalhes, o que nós temos que entender nessa relação dos conceitos da biomecânica? Magnitude, direção e duração da força. Então é isso que começa a sistematizar um tratamento utilizando biomecânica. O ponto de aplicação da força, a previsão do centro de rotação daquele grupo de dentes ou dentes que serão movimentados, carga e deflexão dos fios, então um fio muito utilizado, fio termoativado 16x22 e o TMA na biomecânica moderna e o TMA 17x25. Desativação lentas, então as alças vão ser trabalhadas aí com conceitos, para que a gente possa saber trabalhar, elas são alças e não molas, então existem aí alguns princípios. Fricção somente quando necessário, então podemos dizer que a biomecânica traz para a gente hoje as alças. Quando você tiver o controle e a habilidade para saber trabalhar, é uma condição que essa sim elimina completamente o atrito, uma vez que não há deslizamento entre as superfícies. Forças diferenciais e momentos diferenciais, isso é conceito para poder entender a relação de alças. Mas só para a gente passar, sistematizando alguns detalhes. Então aqui o professor Ravindrananda, na sua residência aí em 2007, quando estivemos lá, com o nosso grande amigo Carlos, que é o nome do professor Nanda no Brasil, a gente brinca, né? Amado, e mais o grande estudioso aí é o nosso professor Márcio, que traz aí a sua sistemática com relação à biomecânica, mas é um prazer ter amigos assim, conhecer, a gente cresce junto com pessoas que correm também, e esses são aí nossos amados aí. Então nós ajudamos a traduzir o livro do Nanda aí, Biomecânica e Estratégias Estéticas na Clínica Ortodôntica, então quem quiser também, da Elselvi. E então só para que a gente possa entender essa relação da biomecânica com a ortodontia. A ortodontia, então nós temos a aplicação de um sistema mecânico de força sobre os dentes. Então as forças são geradas por diversos aparelhos. Tá? E a biomecânica, então, ela tem um emprego racional do sistema de forças. Então ela vai pensar, ela vai trazer para nós o conhecimento de como isso vai acontecer. E não simplesmente cortar um arco e colocar na boca. Por quê? É provável que você tenha efeitos colaterais. E é claro, é melhor você evitar os efeitos colaterais do que você descobrir eles depois. Tá? Então a biomecânica dá para ser introduzida em qualquer sistema ortodôntico. Autoligado, estético, metal, então isso não vai mudar para nós. O que é ideal para que o ortodontista saiba, então? A relação da força aplicada nesse corpo, que é um dente, a relação do seu centro de resistência. Então, movimentação previsível significa conhecer direção, magnitude e posição. Quantos gramas eu faço de força? Quantos gramas esse dente pode sofrer de força? Para onde esse dente vai ser deslocado? Eu posso controlar essa força, eu posso controlar essa movimentação? E se eu preciso de uma ancoragem? Então são algumas dúvidas que nós temos que tomar cuidado. Está lá, ó, aplicação clínica da força em relação ao centro de resistência. O que eu quero com esse dente? O que eu quero com esse dente? Inclinação controlada? Nesse momento, nessa situação, eu tenho inclinação, extrusão e contato prematuro? Eu não posso associar um levantamento, um platô e liberar o contato prematuro desse dente, que é desnecessário, que é uma injúria? Pode. Então, isso, vamos associar técnicas, né? Então, olha lá numa mesma situação ali, ó, fazendo a retração. O que vai acontecer com esse dente? Mais inclinação, mais momento? E com esse dente? Menos inclinação? Então, isso tudo nós temos que começar a entender, ó. Então, tá aqui, ó. Como eu vou retrair os dentes anteriores? Eu quero um gancho menor, um gancho maior, eu quero mais controle de torque. Então, isso é o que nós temos que pensar. E aí, Daniel, isso para nós é a biomecânica. Isso é um conceito para nós que, claro que com o passar das outras aulas, nós vamos trazendo também aí, elucidando dúvidas. Então, para nós, o que eu quero nesse momento? Mais torque, menos torque, mais inclinação, menos ancoragem posterior. Então, eu acredito que nós temos que ter mais competência no tratar as maloclusões. Os braquetes nos auxiliam, tá? Então, como aplicar a biomecânica durante o tratamento ortodôntico? Então, a gente coloca aqui, ó, crie sua lista de problemas. Você não pôs aparelho ainda. Elenque, então,
os objetivos da sua lista de problemas e a expectativa do cliente. Você não pôs aparelho ainda. Estabeleça o sistema e a mecânica ortodôntica ideal para o seu cliente. Você não pôs aparelho ainda. Projete uma sequência mecânica. Nós mostramos uma sequência de fios, mas não significa uma sequência mecânica. Então, concretize o trabalho. Então, agora nós vamos sentar, conversamos com o paciente, escolhemos o que nós vamos fazer e agora nós vamos sistematizar isso. Então, cada paciente apresenta uma necessidade e nós, como ortodontistas, vamos pensar exatamente nesses detalhes. Controle dos resultados, isso então mostra que nós somos ortodontistas que nos preocupamos com os clientes. Tá? Uso dos elásticos aí, ó. Então, uma coisa que o autoligado trouxe para nós, complementando a aula hoje, é que nós temos uma condição da introdução do elástico desde o princípio do tratamento ortodôntico. Lembrando então, levando em consideração que o Damon trouxe para nós, o levantamento oclusal então, posterior no paciente dólico e anterior num paciente então braque. É uma opção a mais que nós temos, lembrando que isso gerará uma dificuldade alimentar no paciente. Mas pensando a partir dos arcos de nivelamento, 14 por 25, Naitai termoativado ou 14 Naitai, nós já podemos introduzir o elástico, lembrando, noturno e suave. O elástico então apresenta aí uma força aproximadamente de 60 gramas, em torno de 80 gramas, que ele coloca lá uma condição de uma força realmente suave. Tá? Então cuidado para nós, força suave nesse momento não deve ser constante. O elástico então aqui, ó, olha lá, dá para a gente ver o levantamento oclusal desse paciente que era braque, tá? E aqui sendo utilizado um elástico 5,16, ou se quiser introduzir um quarto, porém ele vai gerar uma força maior, e orientar o cliente, né? Esse elástico tem como objetivo melhorar a relação oclusal e mais do que isso, evitar que durante o nivelamento e alinhamento ocorra o aumento dessa classe 2. Então é uma forma da gente prever os resultados também, não só uma condição exclusiva da biomecânica. O conhecimento não é da técnica, é do técnico, é do especialista. Então a gente pode trabalhar como o caso aqui, ó, colocou-se um Kobayashi, um elástico 5,16 leve. Então nós temos ele leve, então nós temos aí a aula de elásticos, uma aula para introduzir aí alguns conhecimentos. Então, leve, moderado e pesado, então a gente não usa pesado em hipótese alguma. Então a gente trabalha hoje principalmente com os elásticos leves, tá? Que é uma característica que nós recebemos felizmente pelo autoligado. E aí, um detalhe, aí, uma dúvida que nós temos aí do nosso amigo Fabrício, que trouxe para a gente aí algumas perguntas sobre o stop. Então tá aí, ó. Vamos olhar lá, Fabrício. Então nós temos aqui, ó, como que eu posso utilizar o stop, professor? Então, eu posso utilizar ele na linha média, eu posso utilizar ele na mesial de um braquete, então, ou na mesial do tubo, na mesial do braquete, para várias situações, ó. Nós temos aí eles de aço inox, são mais rígidos. Eu prefiro trabalhar com os Naitai, que são mais flexíveis. Então a gente pode trabalhar eles tanto na linha média como entre os arcos. E aí, colocando, já que se falou de stop, vamos de novo falar, né, do autoligado, o que o Damon traz para nós aí com relação aos stops. Em caso de apinhamento bilateral, sem desvio de linha média, o stop anterior deve ser colocado, então, na linha média, para que eu possa ter o nivelamento e alinhamento e o arco trabalhar sem deslocamento. Em caso de apinhamento unilateral ou canino bloqueado e desvio de linha média, o Damon coloca lá, então, stop do lado do desvio. Lembrando que o elástico precoce também é bem-vindo nessa utilização. No caso de protrusão de dentes anteriores, então, para ter o controle desse overjet, o stop entre molar e segundo pré-molar direito e esquerdo. Nessa hora, então, ele gerou um stop para que o arco não vestibularize mais do que o necessário. É claro que sabendo que vai haver a protrusão, vai haver visualização, vai haver inclinação, porque antes da ortodontia as leis da física estão aí atuando. Então, gostem ou não gostem, o controle tem que ser necessário. Se precisar que eu não apinhe muito, eu daria uma dica aqui. Vamos acrescentar o desgaste. Então, o desgaste é uma forma de criarmos, então, uma condição para o nivelamento e alinhamento. Então, tá aí as nossas dúvidas tiradas. E quem tiver mais dúvidas, é um prazer e será uma honra dividir um pouco mais do que a gente tem. Então, fiquem com Deus e
Dúvidas estaremos aí pelo e-mail ou pela Escola Odonto. Muito obrigado.